Bandeirantes acontece. Já faz 10 anos, hein? Em junho de 2013, muitas manifestações no Brasil e, de fato, várias cidades registraram manifestações, passeatas, em alguns lugares repressão violenta, em alguns lugares oportunismo, né? Gente que usou aquelas manifestações para algumas ações criminosas e uma guinada na direção invisível, mas sempre há, né? Daquelas manifestações, uma guinada que ocorre aproximadamente duas semanas depois daquela primeira grande manifestação do movimento Passe Livre no centro de São Paulo, uma manifestação contra a majoração do preço da passagem, né? Da passagem de ônibus em São Paulo, uma notória incapacidade do então prefeito Fernando Haddad para entender o que estava acontecendo, e o governo de São Paulo descendo a lenha, né? Reprimindo quem havia sido oportunista, quebrado coisas, atacado coisas, e quem estava simplesmente se manifestando dentro de toda a possibilidade legal que a Constituição permite para manifestações pacíficas, para manifestações que não precisam de autorização ideológica, apenas de autorização em termos de deslocamento, de onde sai, para onde vai, por onde passa, até para que as autoridades possam ter algum controle, né? De como desviar o trânsito, como controlar isso e aquilo e tal, como proteger lugares mais sensíveis. Mas as manifestações, elas são um dos direitos que os brasileiros têm, direitos garantidos pela Constituição de 1988, um direito elementar, né? Você não pode levar a sério uma Constituição que não garanta tal direito. Direito elementar de se manifestar a favor, se manifestar contra, gritar loas ou protestar. Isso é um direito que não pode ser removido. E, no entanto, a reivindicação inicial, ela fazia sentido. Não eram aqueles centavos a mais. Não eram aqueles centavos a mais, mas eram as circunstâncias em que aquela autorização de majoração dos preços ocorria e a demora realmente extraordinária que o governo municipal demonstrou para entender o que estava acontecendo, que tipo de negociação deveria haver. E isso se espalhou por outras cidades. Em Porto Alegre, uma manifestação anterior já havia provocado o adiamento do aumento do preço da passagem de ônibus na capital do Rio Grande do Sul, e aquilo serviu também de exemplo. É bom lembrar que esse movimento do passe livre, claro, embora haja aí uma impossibilidade na sua reivindicação original, né, que já está ali no próprio nome do movimento, mas ele já havia feito outras manifestações, inclusive no começo do ano. E nos anos anteriores, nos 2 anos anteriores, houve muitas greves no Brasil. Muitas greves em razão de alguma perda de poder aquisitivo, ou reivindicações por melhores condições de trabalho, melhores salários. E também havia uma nova massa de estudantes, gente que
nos anos anteriores, havia conseguido chegar à universidade, pessoas de faixas socioeconômicas que dificilmente conseguiam entrar numa faculdade particular, tinha sempre de tentar ali uma universidade pública, onde, claro, a disputa por vaga é terrível, é muito grande. Então, mesmo sendo gratuita a universidade pública, você tem diversos custos com os livros necessários daquele curso, o aprimoramento naquela matéria, deslocamentos, alimentação. Há uma série de custos que muita gente não pode arcar. E universidade privada, ou faculdade privada, nem pensar. E os mecanismos criados na primeira década deste século abriram muitas portas para que uma parcela razoável dessa faixa socioeconômica da população conseguisse entrar nas faculdades privadas, nas universidades particulares, além, claro, daqueles que conseguiam entrar nas universidades públicas. E o fato é que era uma nova população universitária, com outra realidade socioeconômica e que conhecia, não de ouvir dizer, não de visitas esporádicas, não em visitas ocasionais, mas porque essa era a vida daquelas pessoas, né? Cresceram num ambiente de dificuldades, de quase impossibilidades, de inviabilidade, mas conseguiram. E trouxeram, então, muitas novas reivindicações. Então, havia muitos caminhos se encontrando naquele momento da história do Brasil, e por isso, manifestações com reivindicações difusas, não é? Muitas vezes até contraditórias. Mas foram 2 semanas em que havia, apesar de sempre existir os que querem, o que quer controlar um movimento popular, um movimento social, sempre há aquele que quer controlar, que quer fazer com que aquilo seja canalizado para determinado rumo. Sempre há, isso é inevitável. E muitas vezes há alguns, e aí sempre há a expectativa para que se saiba quem irá prevalecer, quem conseguirá canalizar aquele movimento para essa direção, para aquela direção. Mas havia muita espontaneidade, pelo menos no início, porque eram difusas, eram várias, eram diversas, as reivindicações eram até, em alguns casos, antagônicas, excludentes, porém, não foram palavras de ordem que desencadearam aquilo. As palavras de ordem vieram a reboque. Havia um descontentamento com diversas coisas. Desde o preço da passagem, um problema local da cidade, isso ocorreu em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, até, no caso do Rio, havia um combustível muito especial. O desespero dos fluminenses com os seguidos casos de corrupção. E a constatação, não era percepção, intuição, era constatação de que esquemas de corrupção eram dirigidos desde o governo do Estado. E que era algo sistemático, não era ocasional. Alguém que, de repente, teve um instante de fragilidade. Não, era sistemático, era algo organizado, com tentáculos, com braços, com subseções. Um negócio impressionante. Tanto que os governadores foram sendo presos, né?
um depois do outro. Alguns se safaram de cara, outros, como o Cabral, ficaram um tempo na cadeia, outros estiveram ali muito próximos de uma condenação pesada, mas também conseguiram uma saída jurídica, uma brecha, como o caso do Pezão. O garotinho se safou desde o início. Mas o fato é que você olhava aquela sequência, né, e percebia que era algo sistemático. Que havia, inclusive, uma sucessão, um sistema de sucessão, uma ordem de sucessão no comando daquele sistema criminoso, corrupto, roubando o povo do Rio de Janeiro. Então, no Rio havia esse combustível muito próprio. Mas, no geral, se você tem algumas reivindicações fortes que mobilizam as pessoas, logo vão chegando outras com os seus ressentimentos, suas mágoas e suas frustrações, sua decepção com o poder público, com a escola, com a saúde, com a situação no hospital. Então você tem as situações do dia a dia, aquela opressão cotidiana que os brasileiros sofrem, os brasileiros, na sua maioria, porque a maioria dos brasileiros lida ali com dificuldades financeiras, né? Uma parte consegue pagar as contas e nada mais, uma parte nem isso, uma parte, simplesmente, uma parte importante, significativa, luta dia após dia para sobreviver, para ter o que comer, para que os filhos tenham o que comer. Essa é a vida que levam. E quando você tem algo que mobiliza sem ser algo imediatamente direcionado, restrito, é aquilo e nada mais, mas algo difuso, aberto, aquilo vai crescendo. Vão chegando mágoas de todos os lados. E todas legítimas. É claro que também chega um momento em que vira acontecimento, vira evento. Eu me lembro de ter visto isso em São Paulo. Pessoas que estavam se dirigindo ali para Paulista como quem vai ver um show, né? É um acontecimento, uma multidão nas ruas e tal. E muita gente falou, opa, tem manifestação, vou lá vender água, vender pipoca, vender doce, vender fruta, vender refrigerante, seja o que for, vender pedaço de bolo, né? Então aquilo vira um grande evento. Mas foram 15 dias em que, apesar de sempre haver quem queira tomar as rédeas, havia muita espontaneidade e um conjunto de reivindicações legítimas. Algumas não, mas a maioria sim. Só que no dia 17 de junho, há uma guinada. Porque depois de reprimir para valer, isso não é, foi o comando da polícia, não. Isso é o Palácio dos Bandeirantes. Palácio dos Bandeirantes. Do Palácio dos Bandeirantes sai a ordem para que aquilo fosse reprimido. Mas a repressão virou também um motivo para que as pessoas começassem a apoiar aquelas reivindicações, mesmo à distância. Pesquisas eram feitas, enquetes feitas na televisão ou por institutos de pesquisa, aquelas enquetes no rádio, na TV. O que você acha? O que você acha? E as enquetes mostravam uma grande maioria, incontestável maioria, dizendo apoiamos. E somos contra a reação do governo do Estado. Somos contra a reação do governo do Estado.
É uma reação desproporcional, indevida. Então, o governo do Estado e alguns partidos políticos, inclusive o PSDB, que estava no comando do Estado, inclusive o Geraldo Alckmin, falam, opa, é hora da adesão. A repressão foi um tiro no pé. Vamos aderir e tentar canalizar. Isso aconteceu diversas vezes na história. Em 84, por exemplo, muita gente que combatia o movimento pelas diretas já, quando percebeu o tamanho da mobilização, aderiu. Mas antes era contra. Era contra porque queria bajular o governo do Figueiredo. Sem entender, inclusive, que uma parte importante dentro das Forças Armadas já estava querendo se livrar logo. Não havia mais a menor condição de... Até porque, com a segunda crise do petróleo e a crise da dívida, que deriva da crise do petróleo, o enxugamento de créditos, os petrodólares se tornam muito mais caros. Então, a crise era inevitável. Recessão, inflação, desemprego. Então, eles queriam passar logo aquele troço. Mas muita gente que era contra resolveu aderir quando percebeu que era uma movimentação gigantesca. O país estava mobilizado, querendo eleições diretas para presidente da República. E, claro, havia, dentro das Forças Armadas, os que eram contra o fim da ditadura e promoveram, inclusive, atentados, né? Como o famoso caso do Rio Centro. Mas... E gente que se calou durante esses atentados e só passou a falar a respeito quando já nem havia militar no governo, depois da redemocratização. Aí era fácil. Mas que só aderiu ao movimento Diretas Já, que acabou se frustrando no primeiro momento ali com a emenda Dante de Oliveira, né? Mas depois vem a eleição indireta, a eleição do Tancredo e o resto é história. Também em 2013, a repressão resolve modificar-se, passar por uma metamorfose e virar liderança do movimento que antes reprimia. Mas como era algo muito difuso e surgem movimentos, né? O 13 de junho acaba dando origem ali a alguns movimentos, como Vem Pra Rua, o Brasil Livre. Mas quando você olha, há uma mitificação a respeito dos efeitos do que aconteceu em junho. Às vezes há uma tentativa de sistematizar de tal maneira a história, mesmo a recente, que algumas situações que não são causa disso ou daquilo, são tratadas como causa. E falsos nexos causais são estabelecidos. 2013 produziu a Lava Jato, produziu o impeachment da Dilma, produziu a eleição do Bolsonaro. Não é verdade. Não é verdade. O que 2013 fez, é bom lembrar o seguinte, 1 ano e meio depois, aproximadamente, né, 1 ano e 5 meses, a Dilma Rousseff foi reeleita. Então ali não era um movimento fora Dilma, embora houvesse o cartaz fora Dilma, abaixo a Dilma.
Mas ela foi reeleita. Porém, aquilo, de certa forma, é recebido no Congresso Nacional e em alguns partidos políticos, principalmente naqueles que estavam prontos para o gesto covarde da traição, aquilo é recebido como o início de uma autorização popular para que a roda girasse como eles pretendiam. Isso no Congresso e nos partidos. Aquilo não é a gênese da Lava Jato, não é a gênese do impeachment, não é a gênese do Bolsonaro, mas foi o que pariu alguns movimentos que não tiveram, convenhamos, né, apesar do barulho todo, não tiveram papel decisivo em nenhum desses acontecimentos. Nenhum! Em nenhum desses 3 acontecimentos. A Lava Jato, o impeachment da Dilma e a eleição do Bolsonaro. Não tiveram nenhum papel decisivo. Tiveram um papel paralelo. É claro, o Dória, por exemplo, na época, não tinha cargo, tal. Era um empresário, embora com passagens em seu currículo ali pelo poder público, Embratur, não sei o quê. O Dória faz aquelas manifestações, né, em regiões ricas de São Paulo. E tinha até uma palavra de ordem que eu não me lembro bem. Não sei se era chega, se era basta, um negócio assim. E ali no Ibirapuera, Itaim Bibi, né? Naquela região mais rica de São Paulo. E percebeu que havia ali uma possibilidade de se explorar perante o eleitor a ideia do não político, do sujeito que se apresenta para um cargo público dizendo: eu não tenho nada a ver com a política, eu estou aqui como um gestor, essa era outra palavra-chave, e eu vim para administrar com eficiência, como se administra uma empresa. Mas eu não tenho nada a ver com a política, essa desgastada política, essa corrupta política. O Dória foi um dos que perceberam que aquele momento era propício para esse tipo de discurso, além, claro, de pegar carona num discurso muito parecido usado pelo Macron na França. Mas não era uma mobilização revolucionária, né? Não era uma movimentação para tomada do poder, para mudança do sistema econômico. Não era nada disso. Você tinha ali uma reunião de N reivindicações, de N frustrações, mágoas, dissabores, desesperos, cansaços. Cansaço da opressão diária que o sujeito tem no hospital público, no ônibus, no metrô, na escola pública, nas ruas, na falta de água, na falta de esgoto. Mas não havia ali o condão revolucionário, né? Não era algo para mudar a República. Era algo para contestar os problemas 1000 que o Brasil acumulou e que foram se intensificando, além desse desespero, como no caso dos fluminenses, né, de olhar para o Estado e só enxergar sujeira, lama, corrupção, roubo. E sabendo que o roubado é ele, né, o cidadão fluminense. Então há essas mitificações, né?
junho de 2013 desencadeia essa sequência de fatos históricos, não. Claro que um movimento que foi razoavelmente grande é usado. Claro, é usado, foi utilizado. E quando eu digo usado, não é necessariamente no sentido negativo, embora também tenha sido. Também tenha sido, não é? Muita gente entendeu aquilo como uma autorização inconsciente, involuntária, para determinados movimentos políticos. Isso foi percebido pelo Eduardo Cunha. Isso foi percebido, inclusive, por ministros da Dilma Rousseff, que trabalharam pelo impeachment. O que vem depois, o que acontece em 18, tem muito a ver, claro, com o inequívoco desgaste do PT e também com, de novo, os problemas gigantescos, né, que existem nas ruas do Brasil, nas cidades brasileiras, né? Desde a insegurança pública, um problema negligenciado pelo poder público, mas que sempre que é feita uma pesquisa aparece lá, ora em primeiro lugar, ora em segundo, a saúde em primeiro, ora a segurança pública em primeiro, a saúde em segundo, mas sempre são os dois temas colocados como as grandes preocupações e as grandes frustrações do povo brasileiro. Então as circunstâncias foram essas, e não 2013. Inclusive hoje, quando alguns que conseguiram liderar alguma parte daquele processo, alguns são ouvidos e dizem que não sabiam exatamente por que estavam ali, o que estavam fazendo ali, mas queriam gritar, queriam ser ouvidos. Não é? É um momento importante, mas é uma falsa narração que se faz, um falso relato que tenta estabelecer aquilo como origem de fatos relevantes, importantes da história recente do Brasil e fazem um falso nexo causal daquelas manifestações com o que aconteceu nos 10 anos seguintes. Ronald.